Fala galera, tudo bem com vocês? Yuri Careca aqui e hoje é dia do nosso primeiro gabarito na moral. História na moral com Yuri Careca. Fala galera, hoje é o nosso primeiro encontro sobre questões comentadas que caíram no Enem e outros vestibulares. No encontro de hoje falaremos sobre questões referentes à política e democracia, nossos temas debatidos no nosso primeiro encontro. Bom, eu queria deixar vocês a par de que as atividades que eu passei a vocês contêm questões com autores diferentes dos que eu disse no primeiro encontro, né? Como, por exemplo, Foucault e Habermas. Não que eles não sejam importantes para temas como política e democracia, muito pelo contrário, são importantíssimos. Mas para o nosso primeiro encontro não ficar algo muito extenso, muito longo, eu deixei para comentar sobre eles em uma outra oportunidade e em outros temas que eles também são recorrentes. Mas quando falarmos sobre eles, eu voltarei nessas questões que estão disponibilizadas nessas primeiras questões que eu passei a vocês, ok? Antes de começarmos, eu queria dizer que o método que utilizaremos para resolver as questões será através da eliminação, será o método de eliminação, e a partir das eliminações chegaremos à alternativa correta, ok? Então vamos começar. Questão 1. Só um instante de botar meu óculos que eu sou ceguetinho. Questão 1. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se o seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, como uns poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. Maquiavel em O Príncipe. No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na... Então, voltemos ao que falamos sobre Maquiavel. Eu separei 3 pontos aqui sobre determinados temas, como Renascimento, Maquiavel, Iluminismo, 3 autores do Iluminismo como John Locke, Montesquieu e Rousseau. E a partir desses pontos que eu separei, vamos resolver as questões. Bom, sobre Maquiavel. Maquiavel defende o Estado acima de tudo. Maquiavel defende o poder tirânico. E Maquiavel cita as qualidades do príncipe, a virtude e a fortuna. A virtude para tomar boas decisões e a fortuna para conquistar os territórios que ambiciona. Vamos às alternativas. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na letra A, inércia do julgamento de crimes polêmicos. Não, Maquiavel não defende a inércia. Maquiavel defende o poder tirânico, defende que o Estado deve ser atuante. Letra B, bondade em relação ao comportamento dos mercenários. Não, as qualidades que Maquiavel descreve que todo príncipe deve ter e todo Estado deve ter não tem nada a ver com bondade. Letra C, compaixão quanto à condenação dos servos. Se nada tem a ver com bondade, também não tem a ver com compaixão. Letra D, neutralidade diante da condenação dos servos. Não, no próprio texto Maquiavel diz, de fato, como uns poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo. Segundo Maquiavel, essa piedade, essa neutralidade, levaria a esses distúrbios, né? Ao assassínio e ao roubo. Letra E, conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. Então, como dito, né, a metodologia para resolver as questões será através da eliminação. Então, se não é letra A, letra B, letra C, letra D, só pode ser a letra E. Pô, chegou aqui, você não pode errar. Eliminou as 4 primeiras alternativas, só sobrou a letra E. Marca a letra E e parte para a próxima questão, porque o Enem também é tempo. Ah, Yuri, eu vou lá e erro na tua cara. Ah, você não vai fazer isso comigo não. Eu tô aqui de boa, de coração aberto para ajudar vocês. Não vai errar uma questão dessa, por favor. Vamos à questão 2. Questão 2. Aliás, vamos pular a questão 2. Questão 2 é sobre Foucault. Questão 3. A política foi inicialmente a arte de impedir as pessoas de se ocuparem do que lhes diz respeito. Posteriormente, passou a ser a arte de compelir as pessoas a decidirem sobre aquilo que nada entendem. Nessa definição, o autor entende que a história da política está dividida em 2 momentos principais. O primeiro, marcado pelo autoritarismo excludente, e um segundo, caracterizado por uma democracia incompleta. Considerando o texto, qual é o elemento comum a esses 2 momentos da história política? Bom, vou falar aqui sobre a parte de ciências humanas. A parte de ciências humanas, ela requer sim um aparato teórico, conceitual, mas também depende muito da interpretação do texto. Na maioria das vezes, o comando da questão cobra algo que já foi explicitado no texto, entende? Então vamos às alternativas para entender melhor o que eu quero dizer. Considerando o texto, qual é o elemento comum a esses 2 momentos da história política?
A distribuição equilibrada do poder? Não. O autor diz que no primeiro momento é marcado pelo autoritarismo excludente e no segundo por uma democracia incompleta. Então, se há um autoritarismo excludente, não há distribuição equilibrada do poder. Letra B, o impedimento da participação popular. Embora a democracia seja incompleta, e há inúmeras críticas à democracia que vivemos, não há esse impedimento da participação popular. Pelo contrário, a máxima da democracia é a participação popular, como visto em Rousseau, por exemplo. Todo o poder emana do povo e a soberania está na sociedade civil. Letra C, controle das decisões por uma minoria. Eu acho que pode ser autoritarismo excludente, democracia incompleta. Vamos guardar a letra C então. Letra D, a valorização das opiniões mais competentes. Não, o autor não cita nada sobre aparato técnico para regular as opiniões, julgar as opiniões. Letra E, a sistematização dos processos decisórios. Não, acho que não. Voltemos ao comando. Nessa definição, o autor entende que a história da política está dividida em dois momentos principais. Um primeiro, marcado pelo autoritarismo excludente, e o segundo por uma democracia incompleta. Então eu acho, por eliminação novamente, ficamos com a letra E e letra C, considerando o texto como elemento comum a esses dois momentos da história política. Bom, o autoritarismo excludente e a democracia incompleta tem como ponto em comum, sim, a letra C, o controle das decisões por uma minoria, ok? Número 4, vamos pular também, a questão sobre Habermas. Voltando a dizer, não, nada impede de resolver essas questões a partir do nosso primeiro encontro, mas a nível de conhecimento, de didática mesmo, vou voltar a essas questões num momento mais oportuno em que eu fale sobre esses autores, né? Número 5, questão número 5. Texto 1. A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo que terá consequência na vida de toda a coletividade. Texto 2. É necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre órgãos governamentais e acesso por parte da população às informações trazidas a público pela imprensa. Partindo da perspectiva de democracia apresentada no texto 1, os meios de comunicação, de acordo com o texto 2, assumem um papel relevante na sociedade por... Então, como eu disse na questão anterior, o comando já faz referência aos textos que foram disponibilizados, né, para essa questão, e ela deixa claro, partindo da perspectiva de democracia apresentada no texto 1, os meios de comunicação, de acordo com o texto 2, assumem um papel relevante na sociedade. Então, vamos às alternativas e voltemos aos textos para ver qual melhor se enquadra. Letra A. Papel relevante na sociedade por orientarem os cidadãos na compra dos bens necessários à sua sobrevivência e bem-estar? Não. Nem o texto 1 nem o texto 2 dizem sobre isso. Isso, inclusive, será um tema que falaremos nos nossos próximos encontros sobre indústria cultural, mas isso é papo para outra hora. Letra B. Fornecem informações que fomentam debate político na esfera pública. Sim, esse é um papel dos meios de comunicação, né? Liberdade de expressão, liberdade de opinião, o acesso livre ao conhecimento, às informações. Letra C. Apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos fatos. Bom, é papel sim da imprensa apresentar aos cidadãos a versão oficial dos fatos. Ainda mais em época que vivemos, época de fake news, né? Alguns setores dos meios de comunicação dissipam essas ideias de fake news, essas informações fake news, e é problemático isso, né? É um papel sim da imprensa apresentar aos cidadãos a versão oficial dos fatos. Vamos guardar a letra C também. Letra D. Propiciarem o entretenimento, aspecto relevante para a conscientização política. Sim, o entretenimento é relevante para a conscientização política, mas não é isso que é dito no comando ou nos textos, né? Letra E. Promoverem a unidade cultural por meio das transmissões esportivas. Não, a letra E pode descartar de cara, não foi mencionada nem no texto 1 nem no texto 2. Ficamos com a letra B e a letra C. Voltemos aos textos para ser mais claros. Partindo da perspectiva de democracia apresentada no texto 1. Qual é a perspectiva?
A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo que terá consequência na vida de toda a coletividade. Os meios de comunicação, de acordo com o texto 2, qual é o papel relevante dos meios de comunicação? Texto 2. É necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre órgãos governamentais e acesso por parte da população às informações trazidas a público pela imprensa. Embora a letra C pareça uma alternativa cabível, a letra B é que melhor se encaixa no comando da questão. É o papel relevante os meios de comunicação assumem um papel relevante na sociedade por fornecer informações que fomentam o debate político na esfera pública. Tudo que o texto 2 diz é para fomentar esse debate, é para que a democracia parte do debate político, debate público aberto. E isso é uma das máximas de Habermas. Veremos isso mais à frente. Então, número 5, letra B. Questão número 6. É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Montesquieu em O Espírito das Leis. A característica da democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito a... Montesquieu foi um dos pensadores da época da filosofia iluminista. Eu separei aqui 3 pontos em Montesquieu. Liberalismo político, a tripartição dos poderes, em executivo, legislativo e judiciário. A liberdade condicionada às leis e a igualdade jurídica. Vejamos o que a questão pede. A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar decisões por si mesmo? Não. Montesquieu não fala nada relacionado a isso. E nem nos pontos que eu apresentei, nem no texto aqui. B. Ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade das leis? Vamos segurar essa letra B aí, essa alternativa. Letra C. A possibilidade de o cidadão participar no poder, e nesse caso, livre da submissão das leis? Não. Montesquieu não fala isso, pelo contrário. A liberdade, segundo Montesquieu, está condicionada às leis. Letra D. Ao livre arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das consequências. Não, embora Montesquieu defenda a liberdade, Montesquieu condiciona essa liberdade às leis. Então, embora o livre-arbítrio seja uma das características da democracia, esse livre-arbítrio também, como liberdade, tem que estar condicionado às leis. Letra E. Ao direito do cidadão de exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. Não, nada tem a ver com valores pessoais. Montesquieu entende a sociedade como instituição. Então, sobrou-nos a letra B. Foi o que já foi dito por mim. Eliminamos todas as alternativas. Só sobrou a letra B. Marca ela, não tem como errar. Você vai falar pra mim, careca, eu vou lá e erro na tua cara? Pô, vai partir meu coração. Então, ganhamos tempo quando eliminamos as questões e marcamos as alternativas e vamos às outras questões, Visto que na área de ciências humanas, o que pesa muito no Enem é a carga de leitura, que é alta. Questão número 7. Durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Em 451 a.C., porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, os decênviros, para escrever as leis. 2 deles viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de Solon. Culandes, em A Cidade Antiga. Não debatemos sobre esse autor, nem tampouco sobre esse tema, mas, como dito, vamos ao comando da questão. E nessa questão é o exemplo de que o comando refere-se ao texto, disponibilizado para análise, e a resposta está no próprio texto. Vamos ao comando da questão. A superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, descrita no texto, esteve relacionada a... Voltemos. A superação da tradição jurídica oral no mundo antigo. Eu não conheço o mundo antigo, não sei a tradição jurídica oral no mundo antigo. Mas aí o próprio comando diz,
descrita no texto. Foi descrito no texto, você pode voltar ao texto, analisar o texto e ver qual alternativa se enquadra melhor no que a questão pede. Então, a superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, descrita no texto, esteve relacionada a alternativa A, adoção do sufrágio universal masculino. Não tem isso no texto, e mais à frente veremos que a democracia na antiguidade não é a democracia da Idade Moderna. Letra B. Extensão da cidadania aos homens livres? Não, o texto não fala nada sobre isso. Letra C. Afirmação de instituições democráticas. Vamos guardar a letra C. Letra D. Implantação de direitos sociais? Não fala disso, mas vamos guardar, não vamos eliminar não. Vamos ficar com a letra C e a letra D. Letra E. Tripartição dos poderes políticos. Bom, como dito, nosso primeiro encontro, inclusive exposto aqui no nosso quadro, a tripartição dos poderes políticos só foi, como eu vou dizer, às vezes foge a palavra, é normal. Só foi uma demanda dos iluministas, só foi uma demanda do movimento iluminista, dos filósofos iluministas, e teorizada na obra de Montesquieu, liberalismo, no que Montesquieu defende como liberalismo político. É a tripartição dos poderes executivo, judiciário e legislativo. Então, a tripartição dos poderes políticos não estava presente no mundo antigo. Só apareceu com a filosofia iluminista século XVII. Então, voltemos ao texto. Em 451 a.C., porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, os decênviros, para escrever as leis. Antes disso, no texto está: durante a realeza, nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente, de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Então, se os patrícios podiam manipular a justiça conforme seus interesses, não há nada de democrático nisso. Com a ação dos plebeus, que conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, os decênviros, para escrever as leis, a superação da tradição jurídica oral no mundo antigo esteve relacionada à letra C, a afirmação de instituições democráticas. Né? A letra D, implantação de direitos sociais, nada teve a ver com o comando da questão nem com o texto. Questão número 8. Site alemão oferece manifestantes de aluguel. Desde dançarinas de striptease até exuberantes Ferraris figuram na relação do enredo do erento.com. Olha a minha mente indo pro samba já. Um site alemão especializado em alugar qualquer coisa imaginária. Mas, a partir deste ano, a empresa começou a oferecer manifestantes profissionais, homens e mulheres, geralmente estudantes, desocupados e aposentados que, por um pagamento especial, se transformam em defensores de qualquer causa que se possa imaginar. A crescente despolitização da população parece fazer com que nem mesmo aqueles afetados diretamente... A crescente despolitização da população parece fazer com que nem mesmo aqueles afetados diretamente em seus interesses reúnam forças nem ânimo suficiente para sair às ruas. Os responsáveis pela empresa garantem, no entanto, que é impossível distinguir um manifestante real de um alugado. Com uma carta recheada, desculpa, estava meio falhado aqui. Muitas iniciativas poderiam simular um apoio popular inexistente, um problema que já começa a preocupar juristas e políticos na Alemanha. Os chamados manifestantes de aluguel podem ser uma solução para aumentar a percepção de apoio a uma causa ou a um movimento político. Contudo, essa prática possui implicações que modificam o equilíbrio político natural da sociedade. A partir dessas considerações, assinale a alternativa correta. Bom, essa é uma questão puramente interpretativa e também de uma noção que nós, na preparação para o Enem, devemos ter de uma noção de mundo, a nossa relação com o mundo, o que acontece no mundo, a noção de realidade. A partir dessas considerações, assinale a alternativa correta. Letra A. Os indivíduos recebem dinheiro para participar de manifestações... Tá muito apagado aqui, desculpa. Os indivíduos recebem dinheiro para participar de manifestações e agem necessariamente de modo contrário a essa liberdade particular. Letra B.
Os indivíduos que recebem dinheiro para participar de manifestações agem necessariamente de modo contrário à igualdade social. Letra C. A possibilidade de contratar manifestantes para defender uma causa por dinheiro revela a separação típica na modernidade entre Estado e religião. Essa questão a gente pode descartar. Letra D. A possibilidade de contratar manifestantes para defender uma causa por dinheiro aumenta excessivamente a força do poder econômico nas disputas políticas. Vamos segurar. Letra E. A possibilidade de pagar manifestantes para defender uma causa demonstra que os interesses da elite econômica sempre são contemplados nas manifestações. Bom, acho que a gente pode ficar aqui com a letra C, com a letra D e a letra E, né? A letra C foi descartada, a letra A e a letra B não são explicitadas nos textos, né? E vamos aqui. A partir dessas considerações, assinale a alternativa correta. Letra D. A possibilidade de contratar manifestantes para defender uma causa por dinheiro aumenta excessivamente a força do poder econômico nas disputas políticas. Bom, no mundo contemporâneo é notório, né, que o apoio econômico é importante para essas disputas partidárias, essas disputas políticas, a defesa dos interesses políticos. Visto como já falamos aqui da democracia incompleta, as camadas mais pobres da sociedade sofrem com essa não defesa dos seus próprios interesses, não há representantes no poder legislativo que defendam os interesses dessas camadas populares. Inclusive, há, mas de uma forma minoritária. O que há na sociedade mesmo é a defesa dos interesses econômicos e propriamente da elite social. Então, acho que a letra D é cabível. Vamos voltar à letra E. A possibilidade de pagar manifestantes para defender uma causa demonstra que os interesses da elite econômica sempre são contemplados nas manifestações. Então a alternativa E começa correta, eu concordo. A possibilidade de pagar manifestantes para defender uma causa demonstra que os interesses da elite econômica são contemplados nas manifestações. Mas as manifestações têm por caráter o popular, né? As manifestações são populares, a maioria das manifestações sempre são em defesa dos interesses do povo, da classe trabalhadora e tudo mais. Então, por essa questão, nós ficaremos com a letra D. A possibilidade de contratar manifestantes para defender uma causa por dinheiro aumenta excessivamente a força do poder econômico nas disputas políticas. Não só pelo que eu disse anteriormente, mas também porque é isso que está explicitado nos textos referentes à questão 8. Passemos à questão 9. Leia o poema abaixo. Autobiográfico. Comprei exata uma casa como quem compra uma asa, e ela tornou-se em prisão. Arranjei mais de um emprego, como quem vence o que é o medo, e acabei na escravidão. Como quem ama somente, chamei flor, pássaro, gente. Apenas sobrou jarro na sala cheia de escarro. Eu, o que não quis ser torto, acabei cheirando a morto, entre as bundas da agonia. Carniça que denuncia, a vida posta ao contrário. Vou feder com meu salário nas camadas de renda fria. Poema do Moacir Félix. O poema autobiográfico de Moacir Félix pode ser relacionado com a seguinte tese proposta por Jean-Jacques Rousseau. Então, Rousseau, dito por mim, na minha opinião, como o filósofo mais importante do iluminismo, tem os 3 pontos mais importantes aqui que ele defende: a soberania da sociedade civil, todo o poder emana do povo, e Rousseau critica a propriedade privada, que é defendida por John Locke como direito natural. Vamos aqui. O poema pode ser relacionado com a seguinte tese proposta por Jean-Jacques Rousseau: o mal-estar dos homens deve-se ao trabalho excessivo. Isso está explicitado no poema, mas não sei se tem algo a ver com o que Rousseau escrevia. Alternativa B. O ser humano é um animal naturalmente bom. Não, embora Rousseau não concordasse com Hobbes, que defendia que o homem é o lobo do próprio homem, Rousseau não diz que o homem é um animal naturalmente bom. Aliás, ele diz que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Uma questão a ser discutida aqui. Letra C. A razão deve ser valorizada para que o homem encontre a felicidade perdida na civilização? Não, o texto não fala isso, então vamos descartar. Letra D. A propriedade privada é a fonte de toda a decadência do homem. Opa! Rousseau critica a propriedade privada, né? Letra E. Todo homem deseja possuir um bom emprego. Isso não está explicitado nem no poema, embora verse sobre emprego, sobre trabalho. Então, por eliminação, ficamos com a letra D.
Rousseau defende que a propriedade privada é a fonte de toda a decadência da humanidade, toda a decadência do homem. Então, questão 9, letra D. Vamos à última questão desse nosso primeiro gabarito na moral. Questão 10. Leia os textos abaixo. Texto 1. Assim, essa lei da razão torna o servo propriedade do índio que o abateu. Permite-se que os bens pertençam àqueles que lhes dedicou o seu trabalho, mesmo que antes fossem direito comum de todos. E entre aqueles que se consideram a parte civilizada da humanidade, que fizeram e multiplicaram leis positivas para determinar a propriedade, essa lei original da natureza, que determina o início da propriedade sobre aquilo que era antes comum, continua em vigor. E em virtude dela, qualquer peixe que alguém pesque no oceano, esse grande bem comum, ainda remanescente da humanidade, é transformado em propriedade daquele que para tal dedicou seus esforços. John Locke, em Segundo Tratado sobre o Governo. Texto 2. Enquanto os homens se contentaram com as suas cabanas rústicas, enquanto se limitaram a cozer suas roupas de peles com espinhos ou arestas de pau, a se enfeitarem com plumas e conchas, a pintar o corpo de diversas cores, em uma palavra, enquanto se aplicaram exclusivamente a obras que um só podia fazer e a artes que não necessitavam o concurso de muitas mãos, viveram livres. São sãos, bons e felizes, tanto quanto podiam ser pela sua natureza, e continuaram a gozar, entre si, das doçuras de uma convivência independente. Mas, desde o instante que um homem teve a necessidade de socorro de outro, desde que perceberam que era útil a um só ter provisões para dois, a igualdade desapareceu. A propriedade se introduziu, o trabalho tornou-se necessário e as vastas florestas se transformaram em campos risonhos que foi preciso regar com o suor dos homens e nos quais, em breve, se viram germinar a escravidão e a miséria, a crescer com as colheitas. Rousseau, em Discurso sobre a Desigualdade entre os Homens. É um livretinho de Rousseau muito bem explicitado, onde ele defende suas principais teses. Então, são dois textos aqui sobre John Locke e sobre Rousseau. John Locke defende a liberdade como direito natural, não só a individual, mas também de comércio. E, acima disso, John Locke defende que o Estado deve proteger e garantir essa liberdade individual, além de John Locke defender a propriedade privada como direito natural. Já Rousseau, soberania da sociedade civil, todo o poder emana do povo, e crítica à propriedade privada, que é defendida por John Locke. Vamos ao comando da questão. Os textos são parte de livros muito influentes no pensamento político moderno, no pensamento político iluminista. A respeito das ideias contidas nos textos, podemos dizer que: letra A. Os textos abordam o mesmo tema, chegando a conclusões similares sobre o conceito de propriedade? Não, descarta. Acabei de dizer que eles pensam diferente sobre propriedade privada. Letra B. Contribuíram para a formulação de duas teorias sociais e políticas opostas, o liberalismo e o socialismo. Vamos guardar essa questão aqui. Alternativa C. Repudiam, por meio de argumentos consistentes, a necessidade da propriedade privada. Repudiam, por meio de argumentos consistentes, a necessidade da propriedade privada. Não, John Locke não repudia a necessidade da propriedade privada, ele defende. Letra D. Defendem, por meio de argumentos consistentes, a necessidade... Defendem, por meio de argumentos consistentes, a necessidade da propriedade privada? John Locke defende. Rousseau, não. Totalmente contrário. Letra E. Apontam para a necessidade de preservar as culturas tradicionais como a cultura indígena. Não, nada disso. Então, ficamos aqui. Eliminamos a letra A, eliminamos a letra B. Aliás, eliminamos a letra A, eliminamos a letra C, a letra D e a letra E. Ficamos com a letra B. Contribuíram para a formulação de duas teorias sociais e políticas opostas, o liberalismo e o socialismo. Embora não falei ainda propriamente sobre o liberalismo nem sobre o socialismo, falarei num outro momento oportuno, sim, John Locke é um defensor do liberalismo e o Rousseau precedeu as teorias socialistas. Então, por eliminação e pelo que eu falei aqui, ficamos com a letra B. Olha, galera, eliminamos a letra A, a letra C, a letra D e a letra E. Só sobrou a letra B. Vai, marca, sem medo. Vai com vontade. Chego aqui, não pode errar. Não corta meu coração, não, por favor. Então, questão 10, gabarito, letra B. Com isso, encerramos, nosso primeiro gabarito na moral. Eu espero que tenham aproveitado, eu espero que eu tenha sido claro e objetivo, como é do meu querer, como eu pretendo levar os nossos encontros até o final. Qualquer dúvida, sabe onde me achar, sabe onde me procurar, podem mandar mensagem.
podem levantar outras questões que eu não disponibilizei, podem trazer questões para a gente debater, discutir, temas. Fiquem à vontade. Obrigado pela atenção e esse foi mais um História na Moral com Yuri Careca. Obrigado, boa noite.